Boa noite, igreja. Vamos estar iniciando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 51. Vamos estar fazendo essa leitura de forma responsiva. Salmo 51, de 1 a 19. Mesmos assentados, vamos estar fazendo essa leitura de forma responsiva. Leiamos. Compadece-te de mim, Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo do teu falar e puro do teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me como com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu gostaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Momento esse, meus irmãos, que podemos estar aqui agora pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Convido a igreja, então, a se colocar, quebrantar-se e estar em momentos de oração. Após alguns segundos, eu estarei quebrando o silêncio em uma oração audível. Querido Deus, Pai misericordioso, clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Somos falhos, somos pecadores, desobedientes para com a Tua palavra. Carecemos da ação do Senhor a cada momento em nossas vidas, pois, se assim não for, estaremos fadados à morte eterna. Clamamos ao Senhor que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos dando força, sabedoria, nos conduzindo segundo a vontade do Senhor, para que possamos, Senhor Deus, estarmos mais fortificados quanto às tentações, quanto às iguarias desse mundo, Senhor Deus.
Clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido os irmãos agora, se colocando de pé, aqueles que puderem, estarem abrindo também as suas Bíblias no Salmo de número 67. E vamos fazer essa leitura também de forma responsiva. Salmo 67, de 1 a 7, de forma responsiva. Após a leitura, em alguns momentos vamos ter uma oração. Eu convido o nosso irmão Uziel, que esteja nos dirigindo em oração, de louvor a Deus. Leiamos. Seja Deus, irmãos, de forma responsiva. Errei, né? Enganei-me. Vamos lá. Desculpa, irmãos, vamos embora. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar, né, irmãos? Graças a Deus. Pai de amor, de infinita bondade, estamos mais um dia na Tua presença aqui, ó Deus. Venha, ó Pai, nos abençoar ricamente nestes momentos que passaremos aqui. Que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, que possamos guardar, ó Deus, nos nossos corações. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus merecedor de todo o nosso louvor e nossa adoração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos destes, ó Pai, Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz, ó Deus, e nos livrou, limpou-nos, ó Pai, de todo o pecado, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai. Senhor, esteja com a direção do culto, com o mensageiro, pastor, ó Deus, derrama Tuas bênçãos sobre a vida dele, ó Pai, da família dele, e de cada irmão da nossa igreja, Deus, que possamos nos congregar cada dia mais e estarmos sempre dispostos a louvar e a bendizer o Teu santo nome. Guarda e proteja, Deus, a vida das crianças, dos idosos, da igreja, e traga conhecimento, crescimento espiritual para cada um de nós, ó Deus. Que possamos sentir, ó Deus, a cada dia a Tua presença, e estarmos, ó Deus, dispostos a levar a Tua palavra aos que ainda não Te conhecem, ó Deus. Dá-nos essas condições, ó Deus, para que possamos sempre ter este desejo, Pai. Nos abençoa, nos guarda. Eu agradeço no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Só um adendo, irmãos, viu? Ao Natão, fica velho não, depois você vai ficar igual eu aqui, tropeçando nas palavras. Deu um branco aqui que eu me perdi, mas vamos lá. Convidar os irmãos dos cânticos que possam estar nos dirigindo, em 2 cânticos, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e oferta, no segundo cântico poderão estar aqui, louvando a Deus, trazendo ao casofilaço.
rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. E eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Oremos. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, por essa oportunidade preciosa que temos de estar na Tua presença nesta noite, ó Pai, cultuando ao Teu grandioso nome. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, cada pessoa que aqui se encontra. Te agradecemos porque o Senhor tem dado a cada um de nós a oportunidade de apresentar diante do Teu trono, Senhor,
com o nosso culto, com a nossa adoração, com o nosso louvor a Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja aperfeiçoando a nossa vida, aperfeiçoando o nosso louvor, para que chegue diante de Ti de forma agradável, conforme a Tua vontade soberana. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que a Tua igreja tem também de contribuir com os dízimos e ofertas, ó Pai, para a manutenção do Teu trabalho, para a sustentação da Tua obra aqui nesse lugar. Nós sabemos, Pai, que é bênção do Senhor. O Senhor nos tem dado os recursos e aqui, ó Pai, podemos trazer e entregar para o Teu serviço. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a todos, para que tenhamos sempre, ó Pai, como contribuir, como participar, ó Pai, da Tua obra, do Teu trabalho aqui nesse lugar. Nós Te louvamos mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor esteja preparando os nossos corações, ó Pai, para receber a Tua palavra, a Tua instrução, e abençoe, ó Pai, poderosamente o Teu servo, o mensageiro do Senhor, o reverendo Wendel, que nos trará a Tua palavra. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma vez mais, convido os irmãos a estarmos lendo a pergunta de número 170 do Catecismo Maior de Westminster. Lemos todos em uma só voz a pergunta e a resposta. Leiamos. Como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor, desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão em corporal, nem carnalmente presentes no, com ou sobre o pão e o vinho na ceia do Senhor, mas sim espiritualmente a fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão os mesmos elementos aos seus sentidos exteriores, assim os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor, se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo verdadeira e realmente, visto pela fé, recebem e aplicam a si mesmo o Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. Amém. Convido o pastor Wendel a estar nos conduzindo agora na palavra do Senhor. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós damos as boas-vindas aos irmãos, também aos nossos queridos visitantes. Nós vamos continuar a exposição que temos feito no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versos 7 a 12. Mateus, capítulo 3, versos 7 a 12. Os irmãos de nossa igreja estão acostumados com a metodologia que temos adotado, uma vez que o Conselho também iniciou os cultos pela manhã, os cultos matinais, matutinos. Então nós temos exposto a palavra de Deus no Antigo Testamento pela manhã, eu fazendo a exposição do texto de Gênesis, o irmão presbítero André no livro do profeta Sofonias, e à noite nós estamos expondo o Novo Testamento, sendo que eu prego então na sequência de Mateus e o nosso irmão seminarista Iago tem pregado na primeira carta de João. Então você é convidado para participar deste processo de aprendizado da Escritura, seguindo exatamente esta metodologia. Então o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 3, a partir do verso 7,
diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, que já foi lida por nós ao longo de todo este dia e que agora também será exposta aos nossos corações. Pedimos-te, ó Pai, que esta palavra dura, trazida por este servo do Senhor, àquelas pessoas de sua época e também agora a nós, possam, ó Deus, produzir frutos de arrependimento em nossos corações. De tal maneira, Senhor, que deixemos de lado os nossos próprios caminhos e pecados e nos agarremos ardentemente ao Senhor como única esperança de nossa vida. Que o Senhor me abençoe para que haja clareza na exposição, para que haja, ó Deus, uma comunicação eficaz por meio do Teu Santo Espírito aos nossos corações e para que todos nós, como ouvintes de Tua palavra, sejamos verdadeiramente transformados naquilo que é propósito do Senhor para cada um de nossos corações. Abra-nos, portanto, ó Deus, o nosso entendimento e também o nosso coração para entender e atender às Tuas palavras nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, poucas palavras das Escrituras confrontam a falsa espiritualidade com tanta intensidade quanto estas palavras aqui que nós acabamos de ler em Mateus 3, 7 a 12. Até esse ponto, como nós já vimos, João Batista havia convocado Israel ao arrependimento. Multidões estavam saindo de Jerusalém, da Judéia e de várias outras regiões vizinhas ao Jordão para ouvir João Batista, aquele que foi prenunciado como sendo o profeta que viria antes do próprio Jesus Cristo. Os irmãos se lembram de que os profetas do Antigo Testamento haviam encerrado o seu ministério e nós ficamos então por 400 anos sem profecias públicas. E Deus levanta agora este homem chamado João o Batista para que pudesse pregar o evangelho de Jesus Cristo. À primeira vista, parecia naquele momento, naquele ambiente, um grande despertamento espiritual. Algo estava acontecendo, algo diferente estava acontecendo naquele momento. Porque imaginem os irmãos, uma nação como Israel ficar 400 anos sem levantar os profetas que eram tão comuns em gerações anteriores. E de repente, algo acontece. Um homem aparentemente diferente, estranho, que vivia no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre, se vestia de maneira simples, mas ao mesmo tempo estranha também, usando peles de animais. Esse homem começa a anunciar alguém que viria para julgar as nações, aquele que viria para exigir dos seus seguidores arrependimento, compromisso. E parecia então que algo muito diferente estava acontecendo. Mas João, sendo servo de Deus e com a compreensão sábia que Deus lhe havia dado, ele percebe que há algo inquietante ali naquele movimento, podemos dizer, evangélico. João percebe que
alguns dentre aqueles que se aproximavam dele para ouvir as palavras, estavam entre eles fariseus e saduceus. Esses dois grupos político-religiosos, podemos dizer, eram os dois grandes representantes das duas principais correntes religiosas de Israel. Um grupo era rigorosamente conservador, os fariseus. O outro era um grupo mais racionalista, um grupo, podemos dizer, acostumado às estruturas de poder, os saduceus. Apesar dessas diferenças político-religiosas, tanto fariseus quanto saduceus estavam muito comprometidos em revelar um problema comum, que era uma religião sem arrependimento. Tanto fariseus quanto saduceus, e nós vamos ver isso ao longo do Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, eram grupos de pessoas que praticavam uma religião sem, contudo, qualquer fruto de arrependimento demonstrado. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, podemos dizer que ele é, sim, profundamente atual. Embora estejamos falando de fariseus e saduceus, grupos políticos antigos do primeiro século, mas a nossa época também continua produzindo formas sofisticadas de religiosidade que escondem o coração de Deus. Pessoas que proclamam uma religião, mas que, como sabemos, não demonstram na sua vida prática um arrependimento genuíno. Eu tenho destacado aqui, nestas mensagens, pelo menos 4 movimentos atuais: o relativismo, o pragmatismo, o moralismo e o antinomismo. Tenho destacado porque penso que estes são, talvez, os 4 maiores problemas daquilo que nós chamamos de secularização, que é um mundo sem Deus. Por exemplo, no pragmatismo evangélico, que é o movimento em que considera que aquilo que funciona dentro das igrejas é o que Deus quer, nós vemos frequentemente a substituição de conversão genuína do coração por resultados visíveis. O que importa no pragmatismo evangélico é que as igrejas estejam cheias, estejam movimentadas. Então você vê movimentos acontecendo nas portas das igrejas, chamando as pessoas para entrarem, mas como se fosse apenas um comércio da fé. Não há qualquer preocupação com um evangelho vivido de maneira intencionalmente cristã. O moralismo, por outro lado, transforma o cristianismo em um código de comportamento. Muitas religiões também, por serem legalistas, moralistas, exigem dos seus membros um comportamento X, um comportamento que se encaixa dentro daquelas regras entre o que é proibido e o que é permitido, pensando que estas coisas possam, talvez, resolver os seus problemas diante de Deus. O relativismo dissolve a noção de pecado. Como tudo é relativo, não há verdades, não há absolutos. O que importa é a compreensão que nós temos agora a partir de uma visão mais elevada das pessoas. E o antinomismo, que é uma tendência a negar a lei de Deus, reduz a graça de Deus a uma licença para viver uma vida sem qualquer transformação. Judas chega a dizer que eram pessoas que tentam transformar a graça de Deus em licenciosidade, ou seja, a pessoa que considera que o fato de Deus nos perdoar nos libera para que possamos, então, pecar mais e mais. E Paulo, inclusive, escrevendo aos Romanos, disse: haveremos de pecar mais porque a graça é abundante? Claro que não, não deveríamos ser assim. Mas no primeiro século, estas coisas aconteciam. Havia também todo tipo de pragmatismo evangélico, todo tipo de moralismo, todo tipo de relativismo e também de antinomismo. Por isso, essa mensagem que nós acabamos de ler, de João Batista, dando testemunho de Cristo, é uma mensagem extremamente atual. E ela é atual, meus irmãos, porque o reino chegou. Em Cristo Jesus, o reino está entre nós. O rei está conosco. E isso significa dizer que nós precisamos denunciar, assim como João denunciou na sua época, também na nossa época, precisamos denunciar 3 pecados. Primeiro, a falsa segurança. Devemos denunciar a falsa segurança. Pessoas que acham que a verdadeira religião, o fato de você pertencer a determinado grupo religioso, já te dá o direito de se considerar salvo. Não necessariamente. Um outro problema que nós precisamos combater é a ideia de que o evangelho pode ser vivido sem um genuíno arrependimento, sem um arrependimento
verdadeiro. E o terceiro pecado que nós precisamos combater é a ideia de que Cristo está distante, Deus está distante. E nós devemos pensar neste mundo aqui e deixar para preocupar-se com Deus, com Cristo, depois de nossa vida, ou depois que vivermos uma vida, quem sabe, dissoluta, há tempo para o perdão. Então agora eu vivo como quero, porque depois eu resolvo estas questões com Deus. O arrependimento, ele é urgente, é agora ou nunca. Então eu quero começar por esse primeiro problema. A falsa segurança precisa ser denunciada. A ideia de Mateus é que a religião sem conversão, ela nunca poderá salvar. Mateus relata aqui que João Batista viu muitos fariseus e saduceus vindo no procedimento do batismo. E é interessante que a presença desses dois grupos é muito significativa, como eu já antecipei aos irmãos. Porque, de um lado, os fariseus eles representavam aquele rigor religioso, a observância meticulosa da lei e das tradições. Imagine aquele crente extremamente conservador, que faz todas as coisas de maneira certíssima, leva muito a sério todos os rigores da sua religião, obedece a todas as exigências da sua religião, do seu grupo religioso. Os saduceus, por outro lado, eram chamados aristocráticos, ou seja, eles eram politicamente influentes, mas, como nós sabemos, para que você entre na política, você precisa também, de certo modo, abrir mão de princípios teológicos. E, então, eles eram teologicamente mais liberais. Eles se adaptavam de maneira mais fácil às questões políticas de sua época. Bom, esses dois grupos, eles discordavam em quase tudo, mas o aspecto que mais os unia, que é o que chama a atenção nesse texto, é o fato de que ambos, tanto fariseus quanto saduceus, acreditavam possuir uma segurança espiritual sem a necessidade de um arrependimento verdadeiro. A resposta de João para esse problema é surpreendente, porque ele não os recebe com elogios, muito menos ele dá ibope para estes grupos. Ele não celebra a presença de fariseus e saduceus. Pelo contrário, observe que a palavra de João é extremamente agressiva. Ele chama este grupo de raça de víboras. É uma linguagem deliberadamente chocante, nada politicamente correto. Raça de víboras. E ele acrescenta uma pergunta que é exatamente uma pergunta que os leva, ou deveria levá-los, a questionar a sua própria salvação. Ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Repare que, fazendo um parêntese aqui, João, enquanto pregador do Evangelho, não estava preocupado com a sua popularidade. Não mesmo. Não estava nem um pouco preocupado com a sua popularidade, porque se tivesse, ele teria se preocupado com as palavras. E ele jamais teria usado estas palavras, porque estas palavras eram extremamente agressivas, especialmente para estes grupos, que, repito, eram grupos influentes dentro da religião e também influentes dentro da política. Mas João, como bom pregador da palavra, deve ser, tinha um compromisso com a verdade. Ele não estava preocupado com a sua popularidade. Ele não estava preocupado se ganharia a sua eleição. Mas ele estava preocupado em pregar a palavra de Deus. A expressão raça de víboras aqui, meus irmãos, ela remete à imagem da serpente, lá em Gênesis capítulo 3. E veja como Deus é poderoso, não é? Faço de novo um parênteses. Nós estamos pregando em Gênesis 3 e Mateus capítulo 3, e observem, são dois testamentos, muito tempo distante um do outro, e a mensagem é a mesma. Aquela serpente lá do passado que transtornou o coração de Adão e de sua mulher, agora aparece aqui manifestada ou demonstrada ou revelada neste grupo religioso, ou nestes grupos religiosos, fariseus e saduceus. O profeta aqui está dizendo que a verdadeira descendência espiritual, ela não pode ser determinada por genealogia, ela não pode ser determinada por um pertencimento à religião, a um requerimento religioso, a cerimônias, mas a verdadeira religião é sempre uma mudança profunda do coração. Isso, inclusive, vai antecipar a própria linguagem que Jesus posteriormente usará
para esses líderes religiosos. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 34. Agora Jesus falando, não mais João Batista. Jesus diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Raça de víboras. Jesus, mais uma vez, usando a mesma expressão agora usada por João Batista. E ainda em Mateus 23, no versículo 33, nós lemos também o seguinte: Jesus, mais uma vez, dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Muito interessante que Jesus está replicando as próprias palavras do profeta João Batista. E essa denúncia de João, e também posteriormente de Jesus, vai atingir, irmãos, diretamente um dos problemas centrais da religião humana, que é a confiança em privilégios externos. Os fariseus e os saduceus, eles acreditavam que a sua posição religiosa, a sua descendência abraâmica, a sua filiação ao judaísmo e também aos requerimentos da lei, como a circuncisão, por exemplo, como a dieta específica, como a guarda dos dias santos, estas coisas para eles pensavam, serão a nossa salvação. Contudo, João destrói essa ilusão. João destrói essa ilusão, mostrando que o verdadeiro arrependimento, ele passa não pela guarda das próprias exigências ou cerimônias religiosas, mas de um coração completamente, profundamente transformado pelo Evangelho do Senhor. E eu posso dizer, meus irmãos, por experiência, que essa tentação, ela continua presente nos nossos dias. Muitas pessoas ao nosso redor depositam confiança em elementos secundários. Por exemplo, algumas pessoas pensam que, por terem sido criadas em famílias cristãs, elas já estão salvas. Outras pensam que, por frequentarem uma igreja histórica, como a presbiteriana, por exemplo, faz dele alguém melhor, ou mais salvo, ou mais santo, do que um outro irmão que está frequentando uma igreja, quem sabe, não histórica. Alguns acham que possuir conhecimento teológico, conhecer as confissões, os catecismos reformados, ler as Institutas de Calvino, traduzir os credos antigos, as pessoas pensam que isso dá a elas o direito de serem mais santas, mais salvas do que outras. Ou, às vezes, até participarem regularmente das atividades da igreja. Então, é alguém que frequenta a reunião de oração, frequenta o estudo bíblico, está sempre presente aos domingos. Muitas tentações podem ocorrer, muitas tentações podem nos enganar, pensando que estas coisas é que nos salvam ou que garantirão a nossa presença com Cristo na eternidade. Contudo, meus irmãos, nenhuma destas coisas, embora algumas delas sejam muito boas, pode substituir a conversão genuína. O profeta Jeremias, ele já havia confrontado isto, ou este erro, séculos antes. Jeremias capítulo 7, por exemplo, o povo repetia o seguinte: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E Jeremias ali mostra que estas pessoas acreditavam que a simples associação que eles faziam ao templo garantiria a eles a segurança espiritual. Ir ao templo, para eles, representaria a sua salvação. Como hoje também o islamismo, por exemplo, prevê que alguém precisa, ao menos uma vez na sua vida, ir a Meca, porque isso faz parte também do seu processo de purificação. Muitos crentes pensam que ir à igreja é a demonstração, ou melhor, é o pré-requisito para a salvação. Deus, porém, denuncia essa falsa confiança, e ele anuncia o juízo. O mesmo princípio também aparece em Paulo, lá em Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29. Paulo afirma que o verdadeiro judeu não é aquele que possui apenas os sinais externos da aliança, mas aquele cujo coração foi transformado por Deus. Ou seja, a verdadeira religião, a realidade espiritual, ela é mais profunda do que qualquer marcador religioso que nós possamos perceber.
E essa passagem, meus irmãos, mais uma vez eu repito, ela dialoga muito fortemente com a nossa época, com o pragmatismo evangélico contemporâneo. Porque, infelizmente, em muitos contextos, o sucesso religioso ele é medido por números, relatórios, crescimento institucional, visibilidade, influência cultural. Mas João Batista está mostrando que ele não se impressionava com multidões. Não se impressionava com multidões. A sua preocupação era sempre autenticidade espiritual. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a visita das irmãs que estavam anunciando o curso do Perspectivas, e conversando com o pastor delas, antes, durante a semana, fizemos uma reunião, ele disse que eles foram numa determinada igreja, uma igreja muito grande, muitos membros, mais de 1000 membros, e quando foram expor ali a necessidade da pregação do Evangelho, com base na Escritura, com base na tradição, com base na boa teologia, aquelas pessoas que os receberam, e nem foi o pastor, porque o pastor estava ocupado e não podia recebê-los, estava ocupado com outras coisas, com o programa da igreja, aquelas pessoas disseram que eles não tinham interesse nesse tipo de trabalho, porque eles já tinham uma visão própria do seu trabalho, eles tinham um programa, um programa de missões, né? E esta igreja, de fato, tem um programa, é muito visível o programa que esta igreja tem, de atrair pessoas, de colocar multidões, de encher o espaço de culto com shows, com diversos atrativos, entretenimentos, mas duvido que a pregação do arrependimento tenha sido anunciada ali naquele local. Porque de fato é assim, nós não precisamos e não devemos jamais nos impressionar com multidões. Isso não significa dizer que nós não devamos sonhar e até mesmo investir na pregação do Evangelho para que as nossas igrejas cresçam e cresçam numericamente. Nós não somos contrários a números. Aliás, fazendo aqui uma nota de rodapé, nunca use aquele argumento, eu prefiro qualidade à quantidade. Este é um argumento muitas vezes usado para esconder a nossa ineficiência quanto à pregação do Evangelho. Nós podemos ter número e qualidade, podemos ter quantidade e qualidade. Uma coisa não exclui a outra. Tanto é que na parábola do semeador, a Bíblia diz que nós devemos multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Então Jesus ele pensa em número sim. Ele quer que a igreja encha, mas obviamente ele quer que a igreja encha de verdadeiros discípulos, pessoas que verdadeiramente são transformadas pelo Evangelho e que se arrependeram de maneira eficaz. Portanto, voltando ao texto, a crítica de João aqui, ela combate profundamente essa nossa cultura. A nossa teologia reformada, meus irmãos, ela insiste muitas vezes, de muitas maneiras, especialmente a partir da reforma, na realidade do arrependimento. A confissão de fé, por exemplo, ensina que Deus, ele é perfeitamente santo e justo e que o pecado provoca sua justa indignação. A ira divina não é explosão emocional descontrolada de Deus, mas é a expressão clara da santidade do Senhor contra o mal. Deus deseja santidade no meio do seu povo. Por isso, em segundo lugar, o arrependimento ele é exigido. E nós devemos combater, portanto, a ideia de que é possível ser um cristão de verdade sem frutos. Nós precisamos pregar que os frutos sempre revelam a realidade do nosso coração. Repare que depois de denunciar a falsa segurança, João Batista agora diz, produzi, pois, frutos de arrependimento. Verso 8. O verbo está no imperativo, para mostrar que a produção do arrependimento, produzir arrependimento, é algo necessário à fé, necessário à vida cristã. Ou seja, a Bíblia não está dizendo aqui de um simples remorso, ou talvez a compreensão de que você pecou. Judas, por exemplo, sentiu remorso. No entanto, a Bíblia nos diz o que aconteceu com ele. Esaú chorou amargamente também. Mas nós sabemos que o arrependimento verdadeiro, ele envolve não apenas o choro, mas ele envolve uma mudança de mente, de coração e principalmente de direcionamento, direção. A linguagem de João aqui, produzir, pois, frutos de arrependimento,
é uma linguagem que, mais uma vez, nos remete ao Antigo Testamento. Aliás, esta era uma prática dos profetas neotestamentários, que era exatamente a de evocar os profetas do Antigo Testamento para validarem as suas pregações. João Batista fez isto, Pedro fez isto também quando anunciou o Pentecostes. Ele foi lá no profeta Joel para trazer aquele contexto. O próprio Jesus fez muitas citações de Isaías. Os apóstolos, seguidamente, no texto de Atos, também fazem muitas citações. Paulo, inúmeras citações também de textos do Antigo Testamento, porque eles queriam, de fato, mostrar que o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo Testamento, não é uma quebra. São, como disse Thomas Watson, os dois lábios de Deus, o lábio superior e o lábio inferior, que são a boca de Deus falando ao seu povo. E aqui, portanto, o que João Batista faz ao falar sobre o fruto, esta metáfora, é uma descrição da verdadeira vida espiritual. O Salmo 1, por exemplo, ele apresenta o justo como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Jeremias 17 também utiliza essa mesma expressão, fruto de arrependimento. Repare que João, então, ele não está afirmando apenas que a autenticidade espiritual ela se torna visível na vida. Ele está dizendo que os frutos não produzem arrependimento, eles demonstram o arrependimento. A transformação interior, ela acontece primeiro e, inevitavelmente, ela gera evidências exteriores, e não o contrário. É por isso que nós nos assustamos com os legalistas e os antinomistas. Porque os legalistas, eles acreditam que os frutos produzem aceitação diante de Deus. Então, o legalista, ele sempre tenta conquistar a Deus e as pessoas por meio do seu desempenho moral. Ele confunde o resultado com a causa. Ou seja, ele quer fazer algo para estar certo de algo, mas o seu coração está distante do Senhor. Ele prefere manter a lei a usar de misericórdia. Ele prefere manter-se adequado à lei a ajustar-se à compaixão. Porque ele sabe que para ele é mais importante a regra do jogo. Não cabe outra interpretação. A regra precisa ser obedecida. Esse é o legalista. Esse é aquele que pensa que a simples obediência à regra, ela deverá ser mantida, porque qualquer coisa que fuja a esta regra deveria ser condenado. Mas o grande problema, e Jesus mostra isto, é que estas mesmas pessoas que defendiam tanto as suas regras em relação aos outros, não conseguem defender as mesmas regras em relação a si mesmo. As pessoas exigem que os outros façam, mas ela mesma não consegue fazer. Isso é muito fácil na igreja, por exemplo. As pessoas exigem que os outros visitem, mas elas mesmas nunca fizeram sequer uma visita. Elas exigem que as pessoas cumprimentem as outras, mas elas nunca saíram dos seus lugares para cumprimentar os outros. Elas exigem que as pessoas peçam perdão, mas elas nunca são capazes de perdoar. Isso é muito comum e fácil de ser observado no contexto da igreja. São legalistas, são moralistas. E João Batista está dizendo, cuidado com isto, porque se você pensar que o resultado é maior do que a causa, você estará com problemas. A teologia reformada, ela nos ensina que nós somos salvos somente pela graça. Mas a graça que salva, ela nunca permanece sozinha, ela sempre produz santificação. A confissão de fé, mais uma vez citando o nosso símbolo de fé, afirma que as boas obras são fruto e evidência da fé viva e verdadeira. Quer dizer, o que João está fazendo aqui é confrontando a ideia de que a produção dos frutos é algo exterior. Acontece primeiramente dentro do coração. É com a transformação interna do coração que nós somos impulsionados a obedecer ao Senhor. Todas as vezes que nós desejarmos obedecer a Deus, sem os nossos corações transformados, nós nos tornaremos legalistas.
Vou citar um outro exemplo de legalismo, às vezes muito comum. Há certos irmãos, alguns obviamente fazem por simplicidade talvez, mas alguns irmãos perguntam assim: eu devo dar o meu dízimo do bruto ou do líquido? E alguns irmãos, talvez, como disse, por simplicidade, fazem contas, inclusive dos centavos. Ah, então se é 10%, eu vou colocar aqui R$ 57,12, né? Esse é um tipo de legalismo muito comum, porque a pessoa confunde a regra com o princípio. Qual é o princípio? Obediência e generosidade. Em outras palavras, Deus não quer que você fique fazendo continhas. Ele quer que você seja generoso de coração e dê a Ele aquilo que você entende que é a resposta a tudo que Ele te dá. Você devolve para o Senhor e Ele diz: 10% do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus talentos, 10%. Tem um livro muito bom do John Piper sobre o jejum, chama-se Fome por Deus. Procurem depois e leiam este livro. Vocês vão ficar impactados com como ele faz uma interpretação profunda a respeito do jejum. E ele mostra que ali a questão não é ficar sem comer comida, que é outro tipo de legalismo, inclusive, mas é a generosidade. É você entender que o jejum não é só de comida, mas o jejum pode ser das redes sociais, por exemplo. O que talvez mais nos incomodaria hoje? Ficar um dia sem comer ou um dia sem acessar o WhatsApp? Eu acho que muitos prefeririam passar fome e ter o WhatsApp. É disso que a Bíblia está falando. É o princípio e não a regra. Certa vez entrou um rapaz num banco com uma cabra berrando, e o guarda o abordou e mostrou para ele uma foto, e na foto tinha ali um cachorrinho riscado. E o guarda disse: você não está vendo a placa? E o rapaz disse: você é burro mesmo, hein? Não sabe diferenciar um cachorro de uma cabra? É isso que os legalistas fazem. Eles usam a regra, mas abandonam os princípios. Nós devemos pensar nos princípios. Qual é o princípio? Quando Deus exige de mim a obediência, o que Ele quer de verdade? Por isso, repare, irmãos, que a Bíblia nunca é fundamentada em regras, mas em princípios. A Bíblia não diz, por exemplo, que as mulheres não podem usar calças jeans. Mas ela diz que as mulheres devem usar roupas que não sejam adornos externos, caríssimos, com muita pompa, porque os crentes devem vestir de maneira simples e decente. A Bíblia não diz, por exemplo, que o culto não pode ter um carrom. Não há uma lista de instrumentos que pode ou não pode ser tocado, mas a Bíblia diz que o culto precisa ser com ordem. Veja que o princípio é sempre maior que a regra. E a sabedoria cristã deve nos fazer entender o que isto significa. O ponto aqui é muito claro. Desde Gênesis, a promessa sempre esteve ligada ao coração, à fé. Nunca às obras. Observe que eles pensavam, os fariseus principalmente, pensavam que por serem filhos de Abraão, veja o que João Batista confronta aí no versículo 9. Ele fala assim: não comecem a dizer, porque ele sabia que esse era um argumento, né? Qual o argumento deles? Olha, o nosso pai é Abraão. João está dizendo: olha, não fica com esse argumento fraco de que vocês são crentes por causa de Abraão. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E veja que o João Batista aqui, ele atinge o coração do judaísmo. Ele vai mesmo ali na jugular, né? Vai no lugar onde o sangue ali vai espirrar até a morte.
é o coração da identidade judaica, Abraão. Os líderes religiosos, eles acreditavam que a sua descendência abraâmica, ou física de Abraão, ter na veia o sangue de Abraão, isso lhes dava a garantia de uma posição privilegiada diante de Deus. Mas João está dizendo, até ironicamente, João faz uma ironia aqui, dizendo, olha, Deus pode fazer até pedras suscitar filhos a Abraão. É lógico que ele está sendo irônico aqui. Qual é o ponto de João Batista? O João Batista, o ponto dele é, a aliança nunca foi baseada meramente em genealogia. Não é porque você é filho de crente que você é crente. Não é porque você é filho de uma igreja histórica que você é crente. Não é porque você pertence a um determinado grupo religioso que você é crente. Não, a conversão ela é extremamente individual. Muitos cristãos hoje, eles confundem, irmãos, essa proximidade cultural com a conversão verdadeira. E eu posso até dizer a vocês, por experiência própria, porque eu nasci num lar evangélico, sou presbiteriano desde o meu nascimento, e em algumas vezes, em algumas situações da minha vida, especialmente entre a adolescência e juventude, eu me questionava quanto a isso. E eu percebia, tive uma crise ali por volta dos 19 para 21 anos, uma crise em relação a isso, em que eu via em outros ambientes evangélicos um suposto avivamento, e olhava para dentro da minha igreja e via legalismo, via uma religião mecânica, via um culto engessado apenas para obedecer a alguns gostos pessoais, e aquilo me trouxe muita tristeza, aquilo me trouxe muita angústia, porque parecia que eu estava num ambiente apenas por estar. E é por isso que eu estou dizendo isso a vocês, porque eu acredito que talvez alguns de vocês passem por isso, especialmente jovens, adolescentes, talvez pensem que a fé dos seus pais os obriga a manter a sua própria fé. Mas eu quero desafiá-los nesta noite, até mesmo de maneira, posso assim dizer, perigosa, a não basear a sua fé nas tradições genealógicas. Você precisa se converter individualmente a Deus. Não é a fé dos seus pais que vai te salvar. O que vai salvar você é a sua própria fé. E é isto que João Batista está querendo combater. Não é o fato de eles pertencerem a Abraão que lhes garantiria a salvação. E em terceiro lugar, meus irmãos, como todo profeta, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quanto os profetas de hoje, aqueles que pregam a palavra de Deus, todos nós que pregamos a palavra de Deus, todo profeta ele demonstra o problema, mas ele também apresenta a solução. Nos versículos finais, João desloca o foco de si mesmo para Cristo. Afinal de contas, ele estava pregando Cristo e não o seu próprio ministério. E esse é o sinal, inclusive, de um ministério fiel. Posso dizer aos irmãos que o verdadeiro pregador, o pregador fiel, não fala de si mesmo. Ele não fala de si mesmo. Ele não foca o seu ministério nos seus próprios exemplos, mas ele aponta sempre para o Salvador, sempre para Jesus. Após mim, diz João, vem aquele que é mais poderoso do que eu. João aqui reconhece a sua subordinação, a sua posição subordinada em relação a Cristo. Embora ele seja considerado o maior dos profetas, né, desse antigo pacto, aqui você pode ler em Mateus 11, versículo 11, o texto diz assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, isso Jesus falando, né, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Repare que o elogio feito a João Batista vem do próprio Cristo. Mas ele faz assim também. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja o que Jesus está dizendo. Nenhum profeta foi tão grande quanto João Batista. Mas o caminho para a salvação não é nunca, jamais a autopromoção. João aqui, ele segue o caminho oposto de nossa cultura. Porque enquanto nós queremos ovacionar as pessoas, enquanto nós queremos uma construção da própria imagem, muitas vezes pastoral,
muitas vezes alguém que se torna um ícone, João está nos chamando aqui à humildade. Ele diminui para que Cristo possa crescer. E é interessante, não é? Porque no texto seguinte, nós vamos, com a graça de Deus, explorar os versos seguintes no próximo sermão. João Batista vai mostrar a superioridade de Cristo. E ele vai descrever essa superioridade de maneira impressionante. O próprio João afirma que não é digno sequer de carregar as sandálias de Cristo. E nós vamos ver que isso tem muito a ver com o contexto antigo, né, do Antigo Testamento. João vai estabelecer o contraste entre o seu batismo e o batismo de Jesus. Eu vos batizo de uma forma, com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Vamos tratar também um pouco a respeito disso. Mas repare que, meus irmãos, a ideia de João é que nós precisamos colocar a nossa esperança cristã não no progresso humano, não na evolução religiosa e moral, não no aperfeiçoamento social, educacional, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E de uma maneira muito clara, com arrependimento. A verdadeira religião, ela nos leva sempre ao arrependimento. João Batista está aqui destruindo, de uma maneira, podemos dizer, agressiva, mas muito verdadeira, a ilusão de que uma religião externa pode salvar alguém. A religião externa não pode nos salvar. Não pode nos salvar. Você pode ser membro de uma igreja histórica, religiosa, teologicamente sofisticada, firme, mas você talvez não seja salvo. Jesus Cristo, escrevendo à igreja de Éfeso, fez exatamente este desafio. Jesus disse: olha, eu sei que vocês são teologicamente robustos, vocês são muito bons em teologia, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependam-se. Arrependam-se. A pregação do Evangelho, irmãos, portanto, é o conhecimento teológico não salva. Não salva. A religião externa não salva. A moralidade externa não salva. Somente Cristo pode salvar. Então, a nossa expectativa é que, de fato, nós possamos aprender a produzir frutos dignos de arrependimento, abandonando toda e qualquer falsa esperança nas religiões, pedindo e clamando a Deus que, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos dê um espírito transformado, contrito, que seja de fato um espírito modificado por esta maravilhosa graça que vem do Senhor. Que Ele então nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele produza em nós a transformação que, aliás, somente Ele pode produzir em nossas almas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar agora o hino 110A, Crer e Observar. Vou pedir os irmãos para se colocarem de pé, para que possamos cantar este hino com esta convicção de que o fiel obedece ao que Cristo mandar. E uma das formas de obedecer ao Senhor é arrepender-nos dos nossos próprios pecados e caminharmos conforme a direção dada por Cristo Jesus. Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos dás. Creio observar tudo quanto
prova de amor, comunhão no Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós ao longo de todo este dia, tanto aquelas que percebemos quanto aquelas imperceptíveis, mas que sabemos que estão lá e que cumpriram o propósito do Senhor em nossas vidas. Obrigado a Deus pelos cultos que prestamos ao Senhor ao longo deste dia. Obrigado pelas experiências que tivemos em família, como irmãos, amigos. Obrigado a Deus porque o Senhor nos mantém vivos, firmes na fé. Deus, dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, de segurança. Continue, ó Deus, livrando-nos de tentações. Continue, ó Deus, livrando-nos do mal. E dá-nos, ó Deus, a percepção do necessário arrependimento para a vida. Que aprendamos, Senhor, a lidar com o pecado de maneira séria, sabendo que ele pode, de fato, pôr a perder tudo aquilo que temos conquistado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que saibamos produzir frutos de arrependimentos em nossas vidas, Senhor. Não nos deixes, ó Deus, usar os argumentos legalistas, farisaicos. Não nos deixes, ó Deus, usar argumentos de nossa própria cultura, argumentos relativistas, pragmáticos, mas dá-nos, ó Deus, apenas esta compreensão, de que precisamos nos quedar diante do Senhor com humildade, santo temor e reverência, a fim de clamar o Senhor pelo perdão de nossos pecados. A Tua palavra diz que nós devemos pôr a boca no pó, talvez haja esperança. Que o Senhor nos ajude, portanto, a reconhecer, assim como Davi no Salmo 51, pequei contra Ti somente, fiz o que é mal perante os Teus olhos. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Limpa-me, lava-me completamente das minhas iniquidades, e então eu poderei cantar e dizer a todas as nações que o Senhor de fato me libertou. Que assim, Pai, seja também com cada um de nós, que não convivamos com o pecado como algo comum, normal, corriqueiro em nossas vidas, mas que possamos odiar o pecado e buscar sempre o arrependimento genuíno para que experimentemos a intimidade com o Senhor. Ó Deus, cuida de nós, o Teu povo, cuida daqueles irmãos mais frágeis, aqueles irmãos, ó Deus, que têm permitido que as tentações em suas vidas, quem sabe, os atraiam, ó Deus, para um caminho distante do Senhor. Tem misericórdia desses irmãos, tem misericórdia para que eles possam, ó Deus, perceber o risco que estão correndo quando entregam as suas vidas a outros deuses que não sejam o Senhor. Pai, e a nós mesmos, que Tu nos guardes por Tua misericórdia e faça-nos, ó Deus, cada vez mais firmados na Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
queridos. Queremos agradecer os nossos visitantes, a família do nosso irmão Wilson, que está aí conosco. Obrigado, né, a todos vocês. Sara está ali no fundo. Aqui também nós temos... Qual o nome da senhora? Luciana. Obrigado por sua presença. Mais algum visitante que está conosco? Creio que não, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Ah, quem? Ah, sim, família Dona Geralda ali. É porque está escondidinho aqui, não deu para eu ver. Obrigado, viu, pela presença de vocês também. Deus possa abençoá-los ricamente. Muito obrigado. Deus os abençoe. Irmãos, apenas lembrando os irmãos que esta semana os horários de terça e quinta foram alterados, né, por decisão do nosso conselho. Então, as programações passarão de 20 horas para as 19h30. Nós anteciparemos em 30 minutos. O objetivo é, de fato, favorecer o retorno, né, para que não fique tão tarde assim. Geralmente, nós temos usado, no caso da reunião de oração, 45 minutos no máximo, estudo bíblico 1 hora, né, em torno de 1 hora. Então, antecipando para 19h30 até 8h30, né, nós estaremos então já liberados ali para o retorno para casa, né. Então, só lembrando os irmãos, aqueles que vêm de mais longe, para apressarem o passo, né, um pouquinho, os que estão próximos também, se lembrar aí dessa mudança, tá bom? No mais, nós agradecemos a presença, né, mais uma vez de todos, que Deus nos abençoe, pedir aos irmãos que continuem orando pela nossa reforma, né, nós estamos aí em processo de colocação dos vidros, né, e orar por isso, para que Deus possa nos conduzir, né, de maneira assertiva, né, e acertada nesse processo final, para que ao voltarmos lá para cima a gente possa ter um ambiente bastante agradável, né? De fato está ficando muito bonito lá. Ontem uma parte do grupo aqui testou também o som, um som de muita qualidade, os irmãos vão perceber, né? Graças a Deus eu creio que teremos um ambiente muito mais agradável, né? Muito mais propício. A iluminação, então, foi o que eu mais gostei, né? À noite, assim, você enxerga todo mundo, dá para ver até a ruga do indivíduo. Aí é muito legal isso, né? Precisa ter luz, né? Precisa ter luz. Eu sou a luz que vim ao mundo, né? Então esse negócio penumbra, esse trem, tem que ter luz, né? Então ficou muito bonito. E os irmãos orem, né? Para que Deus nos abençoe, para que a gente possa voltar o mais brevemente possível, né? Dentro do tempo do Senhor. Quero ter uma palavrinha breve com os irmãos do conselho. Da minha parte será breve, né? Agora, André que vai puxar o assunto, vamos ver se ele vai demorar. Né? Aí as esposas aí depois pegam no pé do André. Ok? Eu vou pedir os irmãos do conselho então para a gente entrar naquela salinha secreta ali à esquerda. E que Deus os abençoe.